Olá, pessoal! A questão de hoje, a pergunta é: explique as diferenças entre ansiedade, estresse, depressão e estafa. Bom, vamos lá, são realmente 4 coisas bem diferentes. A ansiedade é algo que deriva do medo. A gente poderia dizer que é um medo que dura, que prevalece, que permanece, ou um medo antecipado, um medo do medo. Ela envolve uma série de aspectos fisiológicos que a gente não vai entrar aqui, especialmente a respiração, mas a ansiedade a gente poderia resumir bem brevemente como aquele medo que dura, que perdura, porque o medo é uma emoção e ele passa. Diante de um desafio, diante de um susto, de um predador, ele passa, mas a ansiedade não, ela dura, ou ela pode ser resultado daquele medo que eu mesmo antecipo dentro de mim. A segunda questão é o estresse. O estresse está relacionado também, de certa forma, com medo do que vai vir, medo do que está acontecendo no mundo, e um medo associado a um estado de alerta que vai se tornando agudo, depois crônico e que chega num patamar máximo, né? Produzindo aquele estado que a gente chama de estresse, que tem a ansiedade na base, mas que tem também uma sobrecarga advinda desse estado de alerta máximo que o estresse produz e que eleva o nosso hormônio chamado de cortisol e que tem uma série de implicações negativas e tóxicas na nossa saúde. A outra questão é a depressão. A depressão todo mundo fala, é muito conhecida, ocorre hoje em dia, lamentavelmente, para pelo menos metade da população do planeta, não é só do Brasil, esse é um dado estatístico. Então a depressão é mais conhecida e ela se caracteriza por mais medo, por mais tristeza e por menos raiva. A gente os psicólogos simulam o estado de depressão em laboratório com os ratinhos e chamam esse estado de desamparo aprendido, que a gente não vai entrar aqui no detalhe técnico porque não interessa. Mas a depressão envolve essas emoções, pelo menos, medo, tristeza e raiva, ou ampliado ou reduzido, e é um estado extremamente conhecido que pode acontecer ou pela sua personalidade, que é mais melancólica, tecnicamente chamamos de distimia, mas uma personalidade mais voltada para o passado, para as questões do passado e para as memórias daquilo que já se foi, e um estado menos entusiasmado com a vida, que isso é uma questão de personalidade, ou também essa depressão pode advir de um desequilíbrio fisiológico, metabólico, do nosso corpo, ou até de causas pontuais da vida, né? Da perda de algum ente querido, a morte de alguém importante, a perda de um emprego, a mudança radical na sua profissão, na sua atuação profissional, o distanciamento dos filhos ou os filhos que saem de casa, enfim, tem uma série de razões que podem desencadear um processo depressivo. Né? A depressão é a mais comum, o estado mais comum que a gente observa, e ele está caracterizado sim por uma ausência de raiva, por uma sensação de impotência, e as pessoas recorrem cada vez mais à medicação para dar solução a isso. A ansiedade é mais prevalente, na minha opinião, do que a depressão. Ela ocorre o maior número de pessoas do que a própria depressão, e ela também pode ser solucionada com medicação, o que eu não recomendo particularmente, ou de diversas outras formas mais naturais. O estresse no nosso mundo é muito presente, está muito presente. Existem formas da gente combater, da gente evitar, da gente diminuir o nosso nível de estresse. E se você quer saúde, você necessariamente vai ter que colocar essa questão no seu foco em algum momento.
E a estafa que é menos ocorrente, né? Que ela se caracteriza pela ansiedade, pelo estresse e pela sobrecarga. E quando ela existe, normalmente a gente procura um médico e recebe uma licença, um atestado para ficar um tempo afastado e melhorar no nosso estado de estafa. O que não quer dizer que os outros elementos não permaneçam presentes, tá certo? Então, muito brevemente, essa é a explicação das diferenças entre ansiedade, estresse, depressão e estafa.